Quem aí está acordada para fazer oração pelo marido? Vamos orar pelos nossos maridos, gente. Vamos vigiar. Vamos vigiar, porque distração não é com a gente. Em nome de Jesus, distração não é com a gente. Muito boa noite a todas. Que mensagem linda que eu recebi hoje, né? Vamos orar pelos maridos. Vamos descobrir como a nossa oração tem poder. Como a gente pode orar em detalhes pelo nosso marido. Né? Que às vezes a gente quer orar a oração rápida. Ou seja, muda essa praga. Gente, Deus não escuta oração assim não, viu? Deus não escuta esse tipo de oração não. Tem que orar com jeito. Tem que orar com bom coração. Fundamentado na palavra. E orar em detalhes. Em detalhes. Tá? Pra quem não sabe, estou orando com esse livro. O Poder da Esposa que Ora. Mensagens de Fé. Você é luz, amém. Vocês poderiam enviar um aviãozinho para uma amiga que precisa orar pelo marido dela? Tá? Faz uma oração, faz encaminha um aviãozinho para quem você sabe, assim, mulher, vamos orar por esses maridos, mulher. Vamos parar de sentar na calçada e falar mal dos coitados. Vamos orar, porque homem só muda com muita oração. Gente do céu, os homens precisam muito de oração, meu Deus do céu. É muito difícil, gente, ser homem hoje em dia, viu? Nós estamos num mundo quase numa bandeira contra o homem, então é muito difícil. O homem precisa da nossa ajuda. Precisa da nossa ajuda. Eu estou na página 702 do livro, no capítulo 23. Tem gente entrando ainda. Nossa, esse livro tem muitas orações, viu? Muito legal. Eu tenho esse livro aqui desde quando eu era solteira. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Essa autora, ela sempre entra na oração dela com um versículo da Bíblia. Ela mostra para Deus que ela tem contato com a palavra de Deus. E ela mostra para Deus que o que ela está pedindo está de acordo com a palavra de Deus. Gente, isso é muito interessante. Você entrar na presença de Deus, falando para Ele, Deus, eu conheço a Tua palavra. E o que eu estou te pedindo aqui está de acordo com a Tua palavra. É o que essa autora sempre fala. Então, tenha contato com a sua Bíblia. Por favor, se você tem uma Bíblia, lê a sua Bíblia devagarzinho. Vai sublinhando o que você acha mais importante. Lê a Bíblia como se a Bíblia fosse uma carta de amor para você. Essa Marjorie, tem coisas que eu não entendo. Tá bom, então risca a parte que você entende, que você acha que é para você, que você acha interessante. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele vai trazendo entendimento. Gente, e outra coisa. É mesmo, viu? Liliane, eu aqui quase sem conseguir respirar com essa barriga tamanho do mundo. E eu tô aqui plantando oração na vida de vocês, porque eu quero vocês com casamentos fortalecidos. Eu não quero vocês vítimas, não quero vocês no lugar de mendicância, não quero vocês colocando expectativa em marido, quero vocês sabendo que vocês são filhas de Deus. Nós somos filhos de Deus, cheia do poder de Deus para mudar qualquer circunstância com o Espírito Santo, tá?
Eu já expliquei aqui nas lives passadas que o Espírito Santo ele está do nosso lado todo o tempo e esperando a gente precisar dele. E eu só vou ficar com essas orações até o dia que a Grace vier, porque depois, minha filha, vai ser um cansaço abençoado, né? Vai ser um cansaço abençoado cuidar de bebê, mas vai ser uma bênção. Então vamos lá. Meu Deus, o que era que eu tava falando? Não deixa o seu marido sem oração, tá bom? A página 62, capítulo 23. O tema de hoje... eu tava falando para vocês lerem a Bíblia, né? Para vocês terem contato com a palavra de Deus. Tem um versículo na Bíblia... a Alice aqui nem lembrou. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó. O Espírito Santo, ele só pode nos lembrar de uma situação com a palavra dele se a gente pelo menos já tiver lido uma vez. Por exemplo, você tá andando na rua e quer tomar uma decisão e quer falar bem rapidinho com o Espírito Santo para ele te ajudar. Se você não abre a palavra de Deus, se você não lê a sua Bíblia, fica muito mais difícil de você entender o que Deus quer falar com você. Mas se você tem contato com a palavra de Deus, se você mostra para Deus assim, nossa, eu me dedico um momento para ler a tua palavra. Adivinha, gente, isso está na Bíblia. Depois eu vou procurar esse versículo. Que diz assim, que o Espírito Santo nos traz à memória aquilo que nós lemos para poder nos responder numa hora assim de sufoco que a gente tá. Por exemplo, você tá andando, aí você precisa assim tomar uma decisão rápida, você precisa de um discernimento, mas você tem na sua bagagem tempo com Deus, na sua bagagenzinha, na sua bolsa, seja lá qual for a marca da sua bolsa, você tem tempo com Deus guardado. Aí, com essas pessoas que têm tempo com Deus, o Espírito Santo, ele traz no seu ouvido a resposta. Tá entendendo? É impressionante, é impressionante. Às vezes as pessoas até querem ofender você numa mesa, por exemplo. Eu vou falar aqui pra vocês o que aconteceu comigo. Uma vez, eu recebi uma bênção muito grande, sabe? Eu recebi uma bênção muito grande. Aí eu fui compartilhar com as minhas amigas numa mesa essa bênção que eu tinha recebido. Aí uma amiga se levantou e demorou um pouco para eu entender que era o diabo falando comigo, sabe? Porque o diabo, ele usa a voz de quem ele quer e no tom que ele quer. Acabei de ler isso na Bíblia, Joyce Meyer, 2 Coríntios 10, 5. Coloca aqui então para nós o versículo. Aí diz assim, aí ela disse assim, Marjorie, esse presente foi muito grande, tu vai ficar devendo um favor para essa pessoa a vida toda. Gente, aquela palavra quis entrar, entristeceu meu coração, sabe? Chegou, eu ia ficando assim murcha na mesa. Nossa, será que eu vou ficar devendo um favor? Gente, na mesma hora, o Espírito Santo, porque eu tinha na bagagem da minha vida, da minha alma, tempo com ele, tempo com a palavra dele, ele pôde falar comigo naquela hora. Se eu não tivesse, não adiantava, porque ele não ia falar comigo, como eu não ia entender. Aí ele falou assim pra mim, Marjorie, essa dívida você não tem, porque eu já paguei na cruz por você. E quem te deu essa bênção fui eu. Não foi nenhuma pessoa na terra. Fui eu. Gente, olha, na hora que eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, aquela tristeza saiu imediatamente do meu coração. Então era como se no mundo espiritual
O diabo, ele sempre quer nos acorrentar a algo. Ele sempre quer nos fazer escravo a algo. Ou da culpa, ou do não merecimento. Tá entendendo? Mas aí se você tem tempo com a palavra de Deus, na hora certa, olha gente, lê a palavra, porque na hora certa que você precisar, o Espírito Santo te traz uma palavra. E são em várias circunstâncias que acontece isso. Em várias circunstâncias. E isso, vou dizer pra vocês, impressionou muito quando eu namorava com o Jeff. Ele ficou muito impressionado, assim, como essa menina escuta a voz de Deus. Até hoje ele fala isso, né? Claro. Mas é porque eu gasto tempo com a palavra. Aí, deixa eu dizer. Uma vez, o Jeff chegou muito preocupado, sabe? Do trabalho. E aí, ele começou a me contar o que é que era. Ai, vão querer atrapalhar. Essa pessoa é muito grande. Vai querer atrapalhar o meu caminho, que não sei o que. Ficou assim muito preocupado. Isso a gente estava jantando na mesa. Eu só fiz assim, gente, ó. Enquanto eu estava comendo, eu só baixei minha cabeça e falei assim: Espírito Santo, me diz o que eu devo falar para ele que está na tua palavra. Se eu não tivesse nunca lido a palavra, o Espírito Santo poderia me dizer alguma coisa? Ele não poderia me dizer, porque ele ia... Porque senão como é que eu vou dizer para você, mas você nunca leu a palavra? Você não sabe nem quais são os capítulos, livros, versículos que tem. Gente, na hora que eu baixei minha cabeça e falei assim: Espírito Santo, me dá uma palavra na Bíblia para poder acalmar o Jeff. Aí veio assim uma imagem, Números capítulo 13. Aí eu parei o jantar e disse assim: Jeff, pare agora de comer e vai ler Números capítulo 13. Gente, aí Números capítulo 13 era Deus falando que não tinha ninguém que fosse atrapalhar a entrada da terra prometida, daquele pessoal que estava no deserto, que poderia ter gente importante naquela terra, sim, pessoas que pareciam grandes demais, mas que ninguém ia impedir o plano de Deus. Menino, esse Jeff ficou assim impressionado. Nossa, Marjorie, como que você escutou isso tão rápido? Como que Deus falou com você tão rápido? Mas é porque eu tenho tempo com a palavra, tá entendendo? Então, gente, se você se sente enfraquecido, se você se sente assim, poxa, desnorteado, desequilibrado, desorientado, precisando mesmo assim de lâmpada para os seus pés, você precisa gastar um tempo com a palavra de Deus. Você precisa fazer isso por você, tá entendendo? E quando você faz por você, sem você querer, você vai acabar sendo usada para abençoar os outros. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Imagina, a palavra de Deus é fonte de água viva. Né? Foi o que Jesus disse: aquele que beber de mim, jamais sentirá sede. Então, é como se também a gente fica sendo uma fonte de água viva. Porque nós vamos nos inundando da palavra, e a palavra de Deus diz assim, ó: quando nós temos contato com a palavra, com o Espírito Santo, fluirão rios de água viva dentro de nós. Imagina fluindo rios de água viva dentro de você. Aí, as pessoas, você vai passar por algumas ruas, por alguns lugares, e as pessoas estão sedentas. Tem muita gente com seus canequinhos, com sede, precisando de uma palavra sua, precisando só assim de uma esperança. Você sabia que às vezes uma palavra sua pode mudar a vida de uma pessoa para sempre? Para sempre. Quantas pessoas já chegou para mim e falou assim: Marjorie, por causa daquela palavra que você me deu, eu não me divorciei. Por causa daquela palavra que você me deu, eu não desisti. Tem aí no meu feed uma foto de uma mensagem que eu recebi muitos anos depois. Uma pessoa dizendo: você me convidou um dia para sair
E você não sabia, mas eu estava com um plano de suicídio. Mas eu aceitei, não, eu vou aceitar sair com ela. Depois, quando eu voltar, eu continuo com o meu plano. Só que o que ela não sabia era que nessa saída comigo, eu ia lançar, eu ia falar o que o meu coração tá cheio. E o meu coração tá cheio da palavra de Deus. Então eu comecei a falar da palavra, do Espírito Santo, de oração. Ela disse que ela não esperava que uma simples saída comigo para um canto que não era igreja, para um canto que não era nada assim religioso, só é sair comigo. Só foi ali para uma praia. Ela disse que eu enchi ela de água. Eu enchi ela de água viva, desejo de viver, desejo de perseverar na vida dela. Tá entendendo? Então, e eu tô falando aqui de pessoas que nem moravam comigo, assim, pessoas que eram amigas. Então, imagina as pessoas da nossa casa, as pessoas que convivem conosco, como nós temos responsabilidade de banhar a vida dessas pessoas, de fé, de esperança, de amor por Jesus, entendeu? Mas isso, você só vai conseguir ser fortalecido se você tiver amizade com o Espírito Santo e você gastar tempo com a palavra. Você gastar tempo com a palavra de Deus. Tá bom? Então, olha só. O tema da oração de hoje é quando ele carrega um fardo pesado. A oração de hoje é quando o marido está carregando um peso, uma preocupação, ó. E eu já acabei falando que, né, que o Jeff chegou já uma vez assim, e eu tinha alimento para dar para ele, alimento espiritual. Porque qualquer palavra da terra não ia tirar a ansiedade do coração dele. E é essa a diferença que a palavra de Deus faz com a nossa vida. Tá lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: a palavra de Deus é viva e eficaz, que é como uma espada de 2 gumes que separa o espírito da alma. Ou seja, separa as tuas emoções do espiritual. Então, quando você lança a palavra de Deus para alguém, você acalma a alma desesperada daquela pessoa. Tá entendendo? É como se você desse um sossega-leão para aquela pessoa. É como se, eu digo sempre, a palavra de Deus é o meu Rivotril. É o Rivotril, sabe aquele remédiozinho que acalma? E a palavra de Deus, ela não é como é? Ela não fica só assim, passou aqui, já eu preciso de novo daquele Rivotril. Não, a palavra de Deus tem poder de transformação. Ela tem poder de nos curar, de pegar uma pessoa desequilibrada, uma pessoa louca, uma pessoa com atestado já de neuro, dizendo é louca. Tem a palavra de Deus lançada naquela vida, tem poder de ser estabilidade, equilíbrio na vida de um ser humano. É incrível isso, gente. É incrível. Não deixe de ler a sua Bíblia. O versículo que ela usou para fazer a oração de hoje é Gálatas 6:2, que diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A sociedade põe muito peso nos ombros do homem. É dele o fardo de ganhar dinheiro para sustentar a família. E espera que ele seja bem-sucedido em sua carreira profissional. Há tantas expectativas sobre o homem a esse respeito que ele sente pressão o tempo todo. É mesmo, gente? Às vezes os homens, eles são tão cobrados que parece que eles precisam ser um super-herói. É a melhor coisa do mundo, gente.
você permitir que seu marido não seja um super-herói, mas que nós juntos podemos ir buscar um super-herói, que é Jesus Cristo. É a melhor coisa que tem. Você não precisa ser forte. Nós podemos chorar juntos aqui na presença de Jesus e depender da ajuda dele, e depender da provisão dele, depender da ideia dele. É por isso que tomamos conhecimento de um grande número de suicídios cometidos por homens quando se veem em sérias dificuldades financeiras. O fardo é pesado demais. Poucas mulheres cometem suicídio por fracasso financeiro. Se você ou eu fosse à falência, venderia tudo, pagaria as dívidas dentro do possível, conseguiria um emprego e começaria tudo de novo. Os homens, eles sentem o fardo do fracasso na vida como uma ameaça. É por isso que seu marido precisa de suas orações para aliviá-lo desse fardo. Uma das melhores maneiras de ajudar a carregar o fardo do seu marido é orar por ele, tendo em mente a carga que pesa sobre os ombros. Todas as vezes que fizer isso, ore principalmente pelo que pesa mais. Uma atitude extremamente eficaz que você pode tomar é contar que está orando por ele e lhe pedir que conte quais são esses fardos. Aqui, ó, outra estratégia. Quando você sabe, quando você aprende a estratégia de ser amiga do seu marido. Quando você deixa ele ser fraco, você não fica todo o tempo cobrando fortaleza dele. E principalmente isso aqui para mulheres religiosas, né? Mulheres que acabam, né, tomando liderança de igreja, acabam ficando na frente e elas são muito fortes, elas são muito poderosas. E para esse tipo de mulher que esquece um pouco da sua realidade dentro de casa, é um perigo, né? Porque a mulher, nós somos muito mais fortes mesmo, assim, de se envolver com Deus, com as coisas de Deus. E o marido, né, vai ficando para trás. E aí, se você não tiver sabedoria, você vai cuidando dos outros e não cuidando dos que estão dentro da sua casa, né? Isso é um perigo. Porque aí o marido disse assim, eu nem vou me abrir com ela, ela é muito forte. Ela é muito poderosona. Ela sabe a Bíblia da ponta da língua, assim, fica pregando para as paredes. A gente precisa ser mais humilde. Às vezes a gente precisa dar uns passinhos para trás. Uns passinhos para trás que eu digo assim, só para ser companhia, para ser amizade, né, pro nosso companheiro, porque nem sempre ele tem a nossa velocidade, ele tem a nossa sede por Jesus, a nossa fome pela fé, né? Então a gente precisa sim ser estratégica, né? Eu tô há 1000 anos à frente do Jeff, por exemplo. Eu tenho 20 anos com Jesus. O Jeff tem 3 anos com Jesus. Eu tenho certeza que tem coisas que eu falo que ele fica, meu Deus do céu, essa mulher é espiritual demais. Mas eu sempre tento trazer leveza para essa conquista, sabe? Trazer leveza para essa espera, porque eu tô numa espera, porque eu sei aonde ele vai chegar. Mas se eu colocar muita pressão, se eu colocar muita exigência de que ele tem que ser forte, que ele tem que ser mais espiritual do que eu, que ele precisa ser o líder da família, ele não vai aguentar. Você é pesado demais. Tá do lado dessa mulher, tá entendendo? Então, se eu não trazer uma leveza, vai ficar pesado. Mas às vezes eu tô assistindo um filme, aí eu digo, olha aí o que o diabo tá usando a mulher pra falar. Eu falo assim, né? Imagina ele, meu Deus do céu. Eu tô só aqui assistindo um filme, a mulher tá vendo as coisas no mundo espiritual. Gente, imagina pra ele, a cabeça dele, eu tô sempre atenta. Sabe, olha aí, Jeff, o que o diabo tá fazendo com esse casal nesse filme? Aí ele nem tava com o botão ligado do mundo espiritual, tava só assistindo o filme só pra relaxar. Mas aí porque eu falo, aí ele já fica atento. Aí ontem
Ele estava assistindo um filme que o cara faliu depois de trair a mulher. Aí ele falou assim, olha aqui, Mágico, outro caso de Provérbios capítulo 5, né? Porque Provérbios capítulo 5 fala o que acontece com os homens que entram nessa vida de adultério, né? Acaba vindo dívidas, meu Deus do céu, um monte de coisa, de perdas. E aí, então você tá entendendo? Quando você faz as coisas com leveza, aí o outro vai pegando. Mas quando você traz com certo peso, mas não tem que deixar de fazer. Eu sempre tô plantando, mas com leveza. Agora, quem é muito religiosa tem que tomar muito cuidado, sabe? Para em vez de atrair a pessoa para você não acabar afastando. Como eu falei ontem na live de ontem. A pessoa fala tanto do demônio. Tem mulher evangélica que fala tanto do demônio dentro de casa que às vezes o homem fica assim, meu Deus, essa mulher, ela serve a Jesus ou é o diabo? Porque ela dá tanto poder ao diabo? Eu lá vou falar do diabo? E ainda pior que ainda fala assim, ó, o diabo tá aí, viu? Andando por detrás de ti, pra onde tu vai? Olha, querendo trazer medo pro coitado do homem pra seguir Jesus. Minha filha, pra essa igreja aí, ele não vai querer ir, não. Ele vai querer ir pra uma igreja onde tire o fardo pesado de cima dele. Então é muito melhor você conquistar a amizade do seu marido e pedir a Deus coragem, que é uma das coisas que eu falo todo dia nessas lives aqui. Pedir coragem pra orar por ele, sabe? Pede oração, Senhor, traga paz para essa mente. Não tem olha, se tem uma oração que todo marido, todo homem gosta de receber, é você pedindo para Deus prosperar a vida dele. Porque, como ela tá dizendo aqui, se tem uma área que preocupa o homem, é a área financeira. Preocupa muito mais que as mulheres, né? E ela tá até dizendo aqui, tem muitos suicídios de homens são pelo desespero financeiro. Gente, tem muitos casos assim que o cara fica tão desesperado financeiramente que ele tem casos, se vocês forem colocar aí no Google, que ele mata toda a família. Porque ele disse assim, não, eu não vou entrar em falência e levar minha família pro fracasso. Eu prefiro morrer logo. Ai, gente, é terrível. Até vem as fotos das criaturas que eu já vi as notícias. Né? Então, não tem coisa mais poderosa do que você, como amiga, você dizer assim, posso orar por você? Senhor, manda os clientes pro meu marido. Não deixar ele depender só do suor do braço dele, mas que o Senhor seja o sócio dele. O cara não escutou nunca uma oração tua. Aí ele vai sair de casa. Cara, a mulher disse pra Deus ser o meu sócio. Gostei disso. Gostei desse negócio de Deus ser o meu sócio. Ela pediu para que Deus me enviasse cliente. Eu gostei desse negócio. Deus. Aí ele vai começar a falar com Deus, dirigindo aqui, tu lançou a oração para ele. Deus, manda uns clientinhos aí para mim. Entendeu? Na leveza. Eu falo pro Jeff, vai vir cliente do mundo todo para fazer negócio com você. Eu digo assim, vai vir gente do Japão, vai vir gente da Coreia, vai vir gente da Austrália. Aí eu vou falando os países tudinho, vai vir gente do mundo todo para ser seu cliente. O menino chegou, o homem vai se levantando. Ele começou a oração assim, murchinho. Chegou o homem, vai se levantando. Tá entendendo? Então vamos lá. Aqui, Uma das melhores maneiras de ajudar a carregar o fardo do seu marido é orar por ele, tendo em mente a carga que lhe pesa sobre os ombros. Todas as vezes que fizer isso, ore principalmente pelo que pesa mais. Uma atitude extremamente eficaz que você pode tomar é contar que está orando por ele e lhe pedir que conte quais são esses fardos. Talvez ele lhe revele algo que você nem sequer sabia
do que está acontecendo. Gente, fala que se importa, tá? Eu já ouvi mulheres que nunca paravam para escutar o marido, que só elas estavam cansadas, só elas queriam dizer: estou cansada demais, é muito trabalho com esses meninos. Ela nunca parava para escutar o marido. E aí foi pega de surpresa, tá? Com um suicídio. A palavra de Deus diz que, às vezes, nosso fardo provém de um opressor. Os filhos de Israel tinham um opressor e foram dominados por ele por causa da desobediência. Deus, porém, prometeu que o fardo do opressor colocado sobre ele seria eliminado pelo poder do Espírito Santo. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Está lá em Isaías, capítulo 10, versículo 27. A gordura refere-se à obra do Espírito Santo. Suas orações podem convidar o Espírito Santo a destruir a carga que o opressor pôs no ombro do seu marido. Você estará cumprindo a lei de Cristo todas as vezes que orar assim, além de assegurar a devoção de meu marido. Gente, é muito importante esse capítulo aqui, viu? Sobre orar por esse peso que tem na vida dos maridos. Eu tô sempre vigiando o meu, sempre olhando se tá tudo bem, se ele tá triste, se ele tá preocupado, sempre. Sabe assim, eu realmente tento ser um auxiliador espiritual nessa área. Vamos lá para a oração. Eu oro daqui pelo meu e você ora daí pelo seu. Vai aprendendo, tá? Que eu também tô aqui aprendendo junto com você. Ele chegou aqui. Are you on a live? Yeah. Good night. Good night, baby. Tá todo se sentindo que tá me dizendo. Tomorrow, let's go to Adventure Island. Ó, Senhor, oro para que meu marido seja capaz de entregar todo o seu fardo a Ti. Water park. Sei que quando entregamos nossas preocupações a Ti, Tu nos sustém e não permites que venhamos a cair. Ajuda-me a carregar as cargas de meu marido em oração e de outra maneira que me reveles. Mostra-me qual é o fardo mais pesado do meu marido e o que eu posso fazer para ajudá-lo a carregar. Peço-te que alivies a grande carga do meu marido com tua presença na vida dele. Capacita-o a entender que, se ele estiver unido a ti, tu vai carregar o peso que está sobre ele. Peço-te que, quando ele for oprimido pelo inimigo e orar ou suplicar a ti, quando apresentar-te as suas cargas e buscar teu auxílio, que ele possa te ouvir. Ela coloca no parênteses aonde está esse pedido, né? Na Bíblia fundamentado, está lá em 2 Crônicas 6, 29 e 30. Pedindo para que Deus possa responder a oração do marido dela. Peço-te também que, quando tiveres esse fardo de seus ombros, eles saibam que és tu que está aliviando o peso da vida do meu marido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, gente, que bênção esse livro. O poder da esposa que ora, né? Então, que a gente esteja sempre vigilante, orando pela mente do nosso marido, parar de querer tanto que esse homem resolva tanto a nossa vida. Mas é porque ele tem que querer também. Gente, a tua parte, a minha e a sua parte é orar. Deixa o Espírito Santo primeiro trabalhar. Não vem reclamar de marido para cima de mim se você pelo menos não gastou um tempo de oração com ele. Tem mulher que vem reclamar, vai reclamar do marido. Minha filha, você está orando por ele primeiro?
Você tá pedindo a Deus, você tá esperando do homem que ele mude sozinho. Não tem homem que mude sozinho, gente. Não tem esse homem que mude sozinho. Só pode mudar com o poder do Espírito Santo. Só com a oração de alguém para mudar a vida de alguém. Não tem um homem convertido. Não tem um homem com testemunho forte. Acabou de entrar um aqui com testemunho forte. Não tem um que alguém no seu secreto não tenha orado sobre a vida dele. Não tem. Não tem. Se um homem, se você conhece alguém com testemunho abençoado de mudança, de transformação de caráter, saiba, alguém pagou o preço pela vida dessa pessoa. Ele pode não saber, pode ter sido uma vizinha, pode ser uma pessoa que ele nunca vai saber quem foi. Mas para uma pessoa ser tocada pelo Espírito Santo, teve alguém que orou por ele. E que nós sejamos essa pessoa, esse canal, para que o nosso marido venha a ser transformado, né? Que se, meu Deus do céu, eu tô com a sede de Jesus, tô com vontade de conhecer Jesus, tô com vontade de ouvir louvor. E aí, isso aí é fruto de quê? Das tuas orações no secreto. Agora, querer que um homem mude, sem orar pelo homem, sem pagar um preço, a gente tem que orar com toda a intensidade, como se fosse assim, esperando um milagre, o maior milagre que Deus pode fazer. Mas tem gente que quer milagre grande com oraçãozinha pequena. Quer um milagre muito grande, mas com oraçãozinha que mais rápido que um suspiro. Tá bom? Boa noite. Vamos amanhã, 22 horas, a gente fala mais, porque senão eu tenho a conversa aqui, porque eu tenho uma testemunha, eu tenho uma história para contar. Então, vamos lá dormir. Boa noite, gente. Obrigada por estarem aqui, tá bom? Beijo no coração de vocês. Vai orar pelo marido de vocês.